A energia que usamos para aquecimento e arrefecimento representa quase 50% do consumo total energético e mais de 40% das emissões de carbono relativas à energia. João Amaral, investigador assistente do CISECO, Instituto de Materiais da Universidade de Aveiro, desenvolve bombas de calor magnéticas baseadas num princípio físico inovador de refrigeração, mais eficiente e amigo do ambiente. ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos ao ScienceCast, uma conversa com ciência. O meu nome é Mónica Ribal e para variar um bocadinho temos convidados muito interessantes. Connosco temos João Amaral. Olá, João, tudo bem? Olá, Mónica. Tudo bem? Muito contente por estar cá. Obrigada por aceitar o nosso convite. Depois desta pequena introdução, eu vou direto ao assunto. O que é isto de nós não precisarmos de gases para ter refrigeração em casa? Ora, primeiro de tudo é preciso, se calhar, enquadrar um bocadinho as pessoas que porque é que precisamos de gases. Antes de dizer porque é que não precisamos de gases, vamos dizer porque é que precisamos deles. Isso é uma boa resposta, sim. Nós precisamos de gases para refrigeração porque a maneira tradicional, convencional de fazer refrigeração, leia-se o nosso frigorífico lá de casa, tem um gás refrigerante que é comprimido e assim aquece. E nessa fase troca calor para o exterior do frigorífico e na parte interior ele é expandido, há uma válvula de expansão e aí arrefece. Por isso nós estamos a bombear calor. Nós temos um gás refrigerante que é comprimido, expandido, comprimido, expandido, comprimido, expandido e retira o calor do interior do frigorífico para o seu exterior e assim o frigorífico funciona. Exato, faz sentido. Porque aquela parte de trás fica tão quente. Fica quente, exatamente. E eu gosto particularmente do termo bomba de calor. Não é bomba explosão, é bomba de bombear calor. Nós estamos a retirar calor de um lado para o outro. E daí os gases serem tão importantes, porque senão não há... Sem gases, Acabou. isto não funciona, porque não há a compressão e expansão, tem de ser num gás. E o gás em si, quer dizer, tem de ter essa capacidade de fazer refrigeração. E aqui eu tenho de ir um bocadinho para há uns anos atrás, nós deixamos, em que se usavam gases com potencial de gás estufa, de efeito estufa, né? Os CFCs, HFCs, coisas desse estilo, que já não se usam hoje em dia, né? Por causa da camada de ozono, né? Ao mesmo tempo que nós estamos a mudar os gases refrigerantes para eles terem menos potencial de destruir a camada de ozono, do efeito estufa, a eficiência deles como refrigerantes também baixa. Por isso nós estamos, na parte da refrigeração convencional, também há desafios desse lado. Nós queremos mudar os refrigerantes para eles terem menos efeito de estufa, e escolhemos gases que são piores refrigerantes. Ok, porque há essa preocupação associada ao ambiente e depois Exatamente. acabam por não ser tão eficientes. Eficientes e podem até ser perigosos, porque há gases que são inflamáveis que são usados como refrigerantes, que não acontecia com os HFCs e os CFCs. Por isso, há desafios desse lado e ainda nem sequer chegamos à refrigeração magnética e já vemos que mesmo o lado convencional tem os seus desafios, por isso compreende-se que seja oportuno uma pessoa procurar uma maneira diferente de fazer as coisas. Quer dizer que se acabou por arranjar um pequeno problema que não existia com os CFCs para resolver outro problema que era a questão ambiental. Sim, e ficámos sim. agora com a questão da eficiência. Sempre Sim, pegamos sim. num ponto, acabamos por abrir outro do outro lado qualquer. Sim. Naturalmente, as primeiras pessoas a desenvolver frigoríficos comerciais foram escolher o gás refrigerante que tinha a maior performance. Claro, Quer dizer, lógico. foi esse o critério. Não se tinha em mente os efeitos nocivos que aqueles gases construídos e usados, fabricados e usados à escala mundial poderiam ter na camada de ozono. Isso no início nem estava sequer na consciência das pessoas. Então, em jeito de resumo, Vamos lá. os gases são maus. Certo. Gases são maus. Então, como substituir? Como não usar um gás para fazer refrigeração? E é um problema um bocado difícil quando uma pessoa pensa que tem de comprimir e expandir qualquer coisa. Naturalmente é um gás.
Felizmente para nós, Certo. e em particular para mim e para o meu grupo de investigação que estuda isto, há uma coisa chamada o efeito magnetocalórico e a refrigeração magnética. Grande nome. É basicamente o efeito físico e depois a aplicação tecnológica na refrigeração. Então, como eu falei há pouco, um gás, uma pessoa comprime, ele aquece, e se expandirmos o gás, ele arrefece. E isso permite-nos fazer o ciclo de refrigeração. Se nós pegarmos num material magnético, eu vou dizer qualquer material magnético, pronto, vamos ser assim um bocadinho generalistas. Se eu aplicar um campo magnético, se eu aproximar um ímã ao material magnético, ele vai aquecer. Se eu afastar esse ímã do material magnético, o material magnético vai arrefecer. Parece que é parecido com alguma coisa que nós falámos ainda agora. Exatamente. Termodinamicamente são análogos. É a mesma coisa. Nas equações termodinâmicas, nas relações de Maxwell, é mudar um P por um H e um V por um M, ou seja, um volume é uma magnetização e uma pressão acaba por ser um campo magnético aplicado, com os sinais trocados, mas isso não interessa. E nós temos algo que é, termodinamicamente, é o equivalente à compressão e expansão por gases. Só que a grande diferença aqui é que, em vez de termos gases, nós temos dois sólidos. Uma fonte de campo magnético pode ser um ímã, um sólido, e o refrigerante é outro sólido. É o tal material magnético, é um refrigerante magnético. Pronto, isto é algo que já se conhecia há muito tempo, ou seja, o Prémio Nobel de Gio Kidibai em 42, se não me engano, posso estar enganado, mas por aí, foi a utilização da refrigeração magnética para chegar aos 1000 Kelvin. Ou seja, chamava-lhe a desmagnetização adiabática. Era o termo que eles usaram porque a aplicação é um bocadinho diferente. Era a refrigeração, mas era como chegar aos milésimos de Kelvin. Pronto, e assim foi o mesmo efeito que foi usado. Mas quando falamos em refrigeração magnética, estamos mesmo a falar em fazer um frigorífico para a temperatura ambiente. Que não precisa estar ligado à ficha, ou precisa? Precisa. Bom, não chegamos tão longe, Mónica, não chegamos tão longe. Precisa. Mas estou a pensar noutra coisa, que Sim. é, não precisa estar ligado à ficha, mas tem a questão de, por exemplo, eu sempre lá em casa ouvi dizer que é um bocado perigoso deixar cair um frigorífico. Sim, exatamente por causa do gás. Isso. Porque, bem, aquilo tem um circuito, não é? Tem tubagens com gás. O gás, se há uma ruptura, o gás sai. Pode ou não ser inflamável e é provável que não seja, mas não deixamos de ter um gás que está a espalhar pela nossa casa, que não é saudável para ninguém. Neste caso, esse também é um ponto positivo. Sim, porque temos sólidos. Pode cair, pode andar de um lado para o outro. Pode. Não é um problema o nosso refrigerante ir para a atmosfera, porque basicamente é um sólido, né? Claro. Pronto, é como deixar cair, sei lá, um objeto qualquer, um relógio cair ao chão, pode estilhaçar, pode partir, é verdade, mas não se espalha pela atmosfera ou pela casa, isso não. Pronto, vais buscar um aspirador e está resolvido o assunto. Um gás é um bocadinho mais difícil. O que nós temos, pronto, na questão da ficha que tu Exato. falaste, Mónica, é que a refrigeração magnética é mais eficiente por natureza comparado com a refrigeração por compressão e expansão de gases. Porque o compressor usado nos frigoríficos não é um elemento muito eficiente. E na refrigeração magnética nós já não temos compressão. O que nós temos é motores que ou andam para a frente e para trás ou rodam. Uhum. E esses tipos de motores são mais eficientes do que um compressor. Ou pelo menos, pronto, é aquilo. É um dos pontos fortes da refrigeração magnética, é fazer algo que é mais eficiente por natureza. Eu agora estava a pensar numa coisa que é, quais são as aplicações, que é sempre aquela pergunta que se faz. Sim. Isto já está no mercado? Porque até há algum tempo eu acho que vocês nem sequer sabiam da existência deste fenómeno, tiveram que o comprovar, certo? Ok, nós temos, no nosso grupo de investigação, nós estamos a explorar algo novo. Ok. Que Então, não é a elucida-me. refrigeração magnética em si, é a maneira de a despoletar.
Ok. Pronto. Mas Vamos com calma? Vamos com calma, porque uma das coisas giras de fazer ciência é que as coisas não são simples. Se Pois fossem não. simples, não tinham. E a comunicação de ciência às vezes tende a tornar as coisas muito simples e é simples, mas tem muito trabalho associado. Como é que eu ia dizer? O aplicar, remover campo, ou seja, como eu falei há pouco de aproximar um ímã, afastar um ímã, eu diria que é a maneira mais fácil de despoletar o efeito magnetocalórico, ou seja, aproxima o ímã, aquece, afasta o ímã, arrefece. E foi assim que foi explorado o efeito para refrigeração. Nota, o primeiro protótipo ou prova de conceito de refrigeração magnética à temperatura ambiente foi feito em 1976. Ok. Agora, usava bobinas supercondutoras arrefecidas a hélio líquido, que não faz grande sentido, né? Pois não. E usava um material que para nós é muito conhecido, que é o gadolínio, que é o metal magnético, que é basicamente o standard na refrigeração magnética. Usava, diria eu, 1 kg daquilo. Pronto. E o hélio é não renovável, para quem não sabe. O hélio é outro problema. Exato, mas ok, vamos lá, Mas sem pronto, interromper o raciocínio. Em 1976, o J.V. Brown fez o seu demonstrador para basicamente dizer isto arrefece. Certo. Pronto, não é só um conceito, não é só uma ideia. Isto arrefece. Não é prático. Agora, na década de 80, surgiram os ímãs de neodímio ferro-boro, os ímãs de terra rara, que agora estão por todo lado, mas na década de 70 Claro. não existiam, né? E o desenvolvimento da refrigeração magnética baseia-se no uso desses ímãs. Ou seja, já não é preciso anéis supercondutores arrefecidos a hélio líquido. Não, pronto, estão ali ímãs que se mexem. Mas o movimento tradicional ou é o movimento de translação, ou seja, o ímã anda para a frente e para trás, ou o refrigerante anda para a frente e para trás, ou um movimento de rotação em que o refrigerante tem campo magnético e não tem campo magnético. Ok. Para o tal, aquece, arrefece, aquece, arrefece. E foi assim que foram desenvolvidos os protótipos de refrigeração magnética, eu vou dizer desde os anos 2000 para a frente. Certo. Pronto, assim, já... Então já são alguns anos para desenvolvimento. São. E um dos primeiros protótipos foi feito pela Toshiba. Há várias empresas. Há 10 anos atrás houve uma parceria entre colegas com quem já tivemos trabalhos em colaboração, com uma empresa de refrigeração, Whirlpool, se não me engano. Ok. E chegaram a ter demonstradores no Carrefour espalhados, eu diria, perto da Holanda ou eventualmente França, não sei ao certo, mas houve sempre uma vontade de querer trazer a tecnologia para as lojas, Para não é? o público. Para o público em geral. Eu não posso ir a uma loja e comprar um refrigerador magnético. Não estamos nesse ponto. Mas as coisas evoluem para lá. Vou dar um exemplo. No ano passado, em novembro, se não me engano, eu bebi pela primeira vez uma bebida de lata arrefecida num refrigerador, num frigorífico magnético. Estão aí. E era um dispositivo, diria, nem 1 metro de altura, assim, uns, sei lá, meio metro de diâmetro, um cilindro, que são colegas nossos com quem também temos trabalhos de colaboração, que fizeram uma empresa para fazer refrigeradores magnéticos em linha de montagem. Ou seja, já não é provas de conceito, já não é protótipo. A coisa já está é cá. uma coisa que eles tinham... Ou pelo menos o comerciável, objetivo. exatamente. É Tinham 4 desses protótipos, chamemos-lhe isso, na conferência, era uma conferência na Alemanha, e as pessoas podiam pegar lá as suas bebidas e realmente confirmar que aquilo arrefecia, e eles tinham ao mesmo tempo espalhado protótipos por frigoríficos na zona. Uhum. Mas continua a não ser comercial. O que vocês descobriram foi... O que nós descobrimos é, em vez de aplicar o campo magnético aproximando um ímã ou afastando um ímã, nós descobrimos que era possível
rodar uma amostra ou rodar o refrigerante dentro do campo magnético. Que eu diria, para um não expert, isto pode parecer um detalhe pequeno. Sim, completamente. Mas para quem está a construir uma máquina, a diferença é considerável, porque vamos imaginar, eu tenho um ímã aqui, e o ímã, geralmente os ímãs têm uma cavidade dentro, onde o campo magnético está nessa cavidade, e eu aproximo e afasto o meu refrigerante magnético. Eu preciso ter o volume do ímã e preciso de afastar suficientemente Em termos de refrigerante. espaço, Exatamente. é preciso muito menos espaço para uma questão dessas. E é um movimento que tem muita resistência mecânica. Eu, para tirar o refrigerante de dentro de um ímã, que nós temos no laboratório, né? Nós temos no laboratório um ímã bastante... Guardado por uma caixa de esferovite, eu já sim, ouvi. com muitos avisos, pronto, com muitos avisos para as pessoas não chegarem muito perto, onde nós temos, e se eu tiver o refrigerante lá dentro, eu fisicamente posso tirar de lá, é quase uma aula de CrossFit. Pronto, ok, já não é uma coisa que eu faço relaxado e puxo com um braço. Não, eu preciso pegar com os dois braços, preciso de plantar bem os meus pés no chão e fazer força com o corpo todo. Não é propriamente o que nós queremos quando queremos arrefecer alguma Exato. coisa, não é? Fazer Ou uma aula de seja, crossfit. Pronto. E esse não problema funciona. então ficou resolvido. Esse problema ficou resolvido a fazer algo diferente, que é, ora, em vez de eu deslocar o refrigerante para dentro e para fora do meu ímã, eu vou rodá-lo. Uhum. E aí já não é uma aula de CrossFit, aí eu faço simplesmente como se estivesse a acelerar ou a guiar uma moto. É um movimento simples. E aquilo que nós descobrimos é que é o suficiente para o meu refrigerante aquecer ou arrefecer e fazer um ciclo térmico com isso. Certíssimo. Ou seja, Mónica, em jeito de resumo, o motor que tem de pôr estas coisas a andar, para o convencional tem de ser muito mais potente do que o motor para o nosso efeito magnetocalórico rotativo. Entendi. É mais pequenito, mais maneirinho, gasta menos e a ideia é que seja ainda mais eficiente por causa disso, não é? E a mim também me chegou aos ouvidos que vocês já estão a aplicar este conceito também no transporte de vacinas, que é uma coisa extremamente prática. Isso. Esta ideia, e atenção, esta ideia vem de muitas conversas com colegas do Porto, que são nossos parceiros neste tema de investigação. Tivemos um projeto FCT há 3 anos e meio atrás, simplesmente para explorar o efeito magnetocalórico por rotação. Ok. E o grande output do projeto é o protótipo Proof of Concept, ok? Uma prova de conceito que nós estamos a desenvolver no CISEC. Que está a ir bem, giro, aquilo já roda, já tem o fluido a circular. Alerta cientista feliz. É muito bonito quando nós conseguimos transformar uma ideia que nos primórdios do projeto a nossa grande dúvida era: isto funciona ou não funciona? E vocês conseguiram passar essa etapa e usar aquilo que vocês descobriram Sim. em algo extremamente prático e que pode trazer valor à sociedade. Sim, e algo que tem uma máquina construída em laboratório, que se liga e desliga. Ainda está em desenvolvimento, ou seja, nós ainda... Pronto, só na passada segunda-feira é que recebemos o refrigerante magnético com as dimensões certas. O projeto ainda tem mais uns meses, temos meio ano de projeto, estamos mesmo na reta final, mas a máquina já existe. Mas voltando um bocadinho atrás, houve uma ideia que veio dos colegas de Porto, discutido comigo, discutido entre nós como equipa, e havia um colega que dizia isto não funciona, havia um colega que dizia isto tem de funcionar, e eu mais ou menos a meio dizer isto funciona, mas não sei se vai ser o suficiente para. O que eu acho que é espetacular ter pessoas que são peritas num tema e que estão em desacordo. Quer dizer que há ciência para fazer. Porque se toda a gente concorda, quer dizer que já estamos um bocadinho mais avançados e já estamos mesmo a apontar para a tecnologia. Aqui nós estávamos a querer responder a uma questão muito fundamental. Isto é o suficiente
para ser útil ou não é. E depois, ao longo do projeto, fizemos medidas deste efeito, otimizamos coisas, claro, fizemos medidas independentes no nosso laboratório no CISEC e nos laboratórios da Universidade do Porto, não é às escondidas, mas nós não sabíamos o que eles estavam a fazer e eles não sabiam o que nós estávamos a fazer de propósito. Ciência a sério. Sim. Double blind, se Exato. quiseres. Pronto. E no fim, temos os resultados e as coisas bateram certo. E ainda bem. Maravilhoso. Com equipamento diferente, com dimensões de amostras diferentes, as coisas correram bem. Tivemos uma publicação importante e chegámos àquele ponto que tu estavas a falar, Mónica, que é a partir do momento que tu dizes, ok, isto funciona, ok, o efeito existe e tem intensidade suficiente para ser útil, mas útil em quê? E aí chegamos às vacinas. Uhum. Bem, porque vacinas, pronto. Ainda há pouco tempo, na situação em Gaza, isto foi há coisa de 2 semanas, estava a haver vacinação das crianças para, acho que é uma vacinação oral, e a representante da ONU, se não me engano, que estava lá, disse: nós temos aqui as caixas refrigeradoras para as vacinas. Ou seja, tiveram de transportar vacinas refrigeradas de algures seguro para a faixa de Gaza. Quanto tempo é que essas vacinas aguentam refrigeradas? Não é eternamente, não é? Nós todos sabemos, temos uma geladeira, estamos a falar de geladeiras, não é? Nós temos uma cerveja fria, uma outra bebida não alcoólica fria, pronto. Ela não fica lá uma semana fresquinha, não, Claro. aguenta umas horas e eventualmente não dá mais. A ideia deste projeto é desenvolver eu vou usar o termo mais simples, uma geladeira, não é? Que permita que se consiga transportar vacinas para locais onde não há eletricidade e que se aguente mais dias com o produto, neste caso a vacina, frio. Brutal. Dentro dos limites. É o chamado last mile da distribuição de vacinas. Uma coisa é distribuir vacinas frias, não é? Refrigeradas, no centro de uma cidade. Outra coisa é ir para uma aldeia no meio de ninhures, onde só se chega, nem é de carro. Pode ser só de pé, animais ou camelo. a pé. Pronto, essas situações. Ou eventualmente uma moto, mas geralmente as pessoas não têm sequer o combustível para isso, por isso há animais. Animais de transporte. Isso naturalmente não é assim. Quer dizer, não é rápido o transporte. O transporte para a aldeia de não sei onde demora um dia desde o último local onde havia eletricidade. E assim se consegue, utilizando esta tecnologia, ter um contributo extremamente profundo. Estamos a apontar para isso. Estamos a falar de um projeto Pathfinder Challenges, um projeto europeu, com um consórcio de vários países europeus, incluindo empresas. E também, obviamente, com os nossos colegas da Universidade do Porto, que estamos juntos que agora nisto. já são amiguinhos, já descobriram o que é que realmente aconteceu. Há parcerias que têm historial, não é? Já os conheço há muitos anos, do laboratório do Porto, porque o meu doutoramento e o meu pós-doc também foram 50% Aveiro e 50% Porto, por isso, e era nesse grupo onde eu trabalhava quando estava no Porto, por isso há aqui muitos anos de trabalho em conjunto, mas quando chega uma ideia nova e que não era de consenso que ia funcionar, não é? As coisas funcionam. E além disso tem-se financiamento, e nós sabemos que o financiamento na ciência é altamente competitivo. Vamos lá, João, já lá vamos. Pronto, só podemos ficar contente quando as coisas funcionam. E há um projeto europeu, 5,6 milhões de euros, assim uma coisa, pronto, dividido pelos vários parceiros, pronto. Só podemos ficar contentes quando nós estamos à frente, fazemos parte disso, não é? O projeto é coordenado pelos colegas do Porto, nós fazemos a nossa contribuição de já sabermos muito sobre esta maneira diferente de fazer as coisas, mas temos de ter outros parceiros com outras competências de fazer dispositivos. João,
Desculpa, queres continuar? Não, é só dizer que este esforço tinha de ser internacional. Pronto, não era algo execuível só com parceiros nacionais. Então, de forma resumida, ciência implica discordar muitas vezes, implica uma certa incerteza, implica Sim. muita parceria, muita comunicação, implica, ok, o que é que isto vai dar agora? Implica chegar ao objetivo ou não? É que às vezes implica não chegar ao objetivo. Já me disseram há muitos anos atrás, se houvesse 100% a certeza do que nós estávamos a fazer ia funcionar, nós não estávamos a fazer ciência. Não é, quer dizer, tem de haver o desconhecido. Tem de haver, senão já estamos a navegar por mares que já foram navegados. E para mim, ciência é mares que não foram navegados. Não quer dizer que tínhamos de navegar às cegas. Não é isso. Mas não podemos simplesmente estar a fazer aquilo que alguém já fez com algumas alterações. Não. A ciência que me dá gosto pessoalmente fazer é quando há perguntas de fundo e que as pessoas que são autoridades no tema estão em desacordo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. João, mas estamos aqui a falar de financiamento e muitas vezes, em termos de projetos, são pedidos resultados, são pedidas respostas, são pedidos vamos chegar aqui, vamos chegar aqui, vamos chegar acolá. A ciência, às vezes, em termos de financiamento, tudo corre assim tão bem? Ou há problemas no meio de tudo isto? Porque quem te ouve a falar parece que é espetacular e que se conseguiu tudo, mas isto é um caso de sucesso. Exatamente, espetacular quando corre bem. Exato, é espetacular quando corre bem. Quando não corre bem, não é assim tão espetacular. Houve vários obstáculos que tu tiveste que, na tua carreira como cientista, que tu tiveste que lutar para conseguir. Esta foi uma coisa boa que fez, se calhar, valer a pena muito esforço e muita luta que tu tiveste para trás. Consegues partilhar agora um bocadinho o dark side do teu caminho? Já percebemos que isto chegou a bom porto e este é um dos exemplos. Sim, eu tenho alguns exemplos, quer dizer, na refrigeração magnética, como estamos a falar algo que tem uma aplicação muito direta que pode dar, não é? Comercialização, leia-se dinheiro a quem estiver dentro do barco, e como é um tema que não é propriamente novo, não é? Ou seja, o primeiro Proof of Concept foi feito na década de 70, houve ali um boost nos fins dos anos 90. Eu, durante o meu doutoramento, descobri que, e foi logo no início do doutoramento, ali entre o meu primeiro e o segundo ano, que havia uma coisa chamada o efeito magnetocalórico colossal, ou seja, havia o efeito magnetocalórico convencional, fraquinho, por assim dizer. Em 97 foi descoberto o efeito magnetocalórico gigante. Certo. E perto de 2000 foi descoberto o efeito magnetocalórico colossal. E eu andava em 2005, 2006 e descobri que o efeito magnetocalórico colossal não existia. Uau. Como aluno de doutoramento. A fazer física de papel e caneta, quase. E o efeito magnetocalórico colossal deu umas revistas de alto impacto, uma Nature Materials, uma Physical Review Letters. Havia pessoas doutoradas só nisso, ou seja, o tema de doutoramento dessas pessoas era o efeito magnetocalórico colossal no sistema de Tantos, ou seja, no refrigerante manganês-arsénio, ou o que quer que seja. E um aluno de doutoramento em Portugal descobre que aquilo não existe. A ciência a acontecer. A ciência a acontecer. E nessa minha epopeia de tentar convencer uma comunidade que um efeito que estava a ser muito fomentado, muita gente queria estar exatamente output, financiamento, coisa, e isso que afinal não existia. Ouch. E como seria de esperar, foi uma luta. Foi, não foi? Foi uma luta. Uma luta de tentar publicar, porque o processo de publicação, não sei se já foi muito discutido aqui, mas o processo de publicação às vezes é difícil porque temos um referee, alguém que lê o nosso artigo e pode não querer que aquele artigo seja publicado, e nós estamos à mercê
do referee em questão. Lá se vai imparcialidade. Sim, pronto, não é imparcial. Mas eu diria que, e sem me alongar muito, porque... Não, podes que eu estou a contar o tempo, isso não te preocupes. Tudo culminou, passado mais de um ano de luta, de publicação e ano. Mais de um ano, sim. O artigo original, que foi submetido à Physical Review Letters, esteve 8 meses em revisão, coisas absolutamente brutais de mensagens-resposta, que não levou a lado nenhum, incluiu cartas ao editor-chefe da revista, isso tudo, pronto, não deu em nada. Que depois foi publicado em 15 dias na Applied Physics Letters, que é uma revista também de alto impacto na física, em que, e disto eu lembro-me bem, o referee indicou: este artigo excede o impacto da revista. Uau. Ou seja, publish as is, que é sempre algo que nós gostamos como cientistas de ler, ou seja, o texto que submeteste está ótimo, não mexas em nada. Mas a frase a seguir, nós geralmente nunca lemos isto: este artigo excede o impacto da revista. E eu, pois, a questão é que na Physical Review Letters eu apanhei uma situação que para um aluno de doutoramento foi difícil. Pois deve ter sido. Naturalmente. Ainda por cima, um aluno de doutoramento, nós sofremos sempre um bocadinho com o síndrome do impostor. Não, ali e aqui foi... Não pode haver, não há espaço para isso. Não, Tiveste que lutar por aquilo que era teu. Tive no fim, depois de publicar essa Applied Physics Letters, lembro, foi uma conferência em 2009 no Iowa, nos Estados Unidos, em Des Moines, que tem o Ames Laboratory, o laboratório de Ames, e as duas pessoas que descobriram o efeito magnetocalórico gigante em 1997, o Carl Schneider Jr. e o Vitaly Pecharsky, duas pessoas de Ames, ou seja, eu digo as pessoas mais importantes no magnetocalórico. Quando eu fiz a minha apresentação plenária nessa conferência sobre refrigeração magnética para o salão todo, e eu disse, porque naquela altura eu já estava um bocadinho farto da situação, e eu disse a uma sala inteira: quem faz isto está a fazer isto errado. Au. Pronto, eu já tinha perdido um bocadinho. Estava chateado. Já estava cansado, porque já tinha tido muitas discussões com pessoas. E eu estava muito... Quer dizer, foram mais de um ano de discussões com pessoas e nunca ninguém me tinha conseguido convencer que eu estava errado. Enquanto os argumentos de vocês é que estão errados eram muitos. Quando eu estava a sair do palco dessa minha apresentação, na conferência na Termag 2009, lembro perfeitamente, tinha o Pecharsky de um lado, o Schneider do outro, a abraçar-me, a acompanhar-me a descer as escadas do palco. Ou seja, os dois maiorais, estamos a falar de um senhor que já na altura tinha 80 anos, o Schneider, e o Pecharsky um bocadinho mais novo, mas pessoas com muita carreira e muito reconhecimento, basicamente a mostrarem nessa sessão, numa conferência organizada por eles, na casa deles, né, que este miúdo, porque eu ainda era aluno de doutoramento, ainda tinha o meu cabelo comprido, já lá vai os anos. Ligamos para ver. Valeu a pena. Este está protegido. Este sabe o que é que está a dizer. Valeu a pena, não valeu? No fim valeu a pena. Mas só no fim. No fim valeu a pena, mas foi uma luta, pronto. E aí falaste dos desafios de fazer ciência. Os desafios às vezes até vão além da questão do financiamento e a questão da precariedade. Não, também às vezes há os desafios de convencer... Quebrar o paradigma. Não, como é que eu ia dizer? Ir contra outros cientistas. E aqui foi claramente ir contra. Porque naturalmente não é simpático alguém chegar à tua beira e dizer: olha, sabes o teu doutoramento? Está errado. Ninguém gosta disso. Pois não. Apesar de nós estarmos sempre a dizer que a ciência deve haver discussão. Mas tudo é verdadeiro até prova em contrário, claro, não é? mas houve muita proteção. Claro. Nós somos todos seres humanos. Nós temos orgulho do que fazemos, não é? E queremos proteger aquilo que nós fazemos. E há uma hierarquia dentro da academia e a verdade é que se calhar se já tivesse o doutoramento, já tivesse isto e tal e coisa, se calhar a coisa era mais fácil. Ou não? Não sei. O que eu me lembro é que tive muitas discussões em conferências ou mesmo
pronto, nós tivemos algumas visitas de pessoas que fizeram o seu doutoramento e a sua investigação nesse efeito maior tacular colossal. Eles vieram a Aveiro, ou vieram a Portugal, ou eu em conferências, muitas conferências em que fomos todos. Pronto, e era... E valeu. Valeu no fim, mas as discussões eu vi que deixavam de ser ciência a partir do momento que a outra pessoa não queria ser convencida. Entendi. Porque não queria mesmo, porque se fosse convencida estaria a tirar a toalha ao chão e estaria a admitir que afinal aquilo não estava bem. Já não tinha a ver com ciência. Tinha Não, tinha a ver com aquilo que a pessoa fez. E com aquilo que a pessoa é, sim. Porque chega uma altura que o investigador acaba por se confundir com a própria investigação. Acha que ele é aquela descoberta, ou é Sim. E neste caso era isso. Pessoas que tinham feito carreira, tinham ganhado notoriedade por fazer este trabalho. É complicado. E vem o português miudito, com aspecto metaleiro, a dizer não. Acabou comprando, não ajudou. Não sei. Não sei se ajudou ou não ajudou, mas foi... Mas houve desafios, sim. Esse foi um deles, quer dizer, pronto, durante o doutoramento... Foi marcante. Foi marcante. Não, e se calhar ainda soube melhor quando tiveste o canudo na mão, meu Deus, aquilo deve ter sabido mesmo bem. Sim. Isso deve ter sabido mesmo muito bem. Não, foi pronto, eu tive, durante o doutoramento, porque tive a sorte de viajar bastante, de ir bastante a conferências, de conhecer muita gente. E já na altura conheci o Carl Sandman, na altura investigador no Imperial College em Londres, onde eu estive como investigador convidado passados uns anos, não interessa. Ele foi pronto, um dos arguentes da minha tese de doutoramento. O Carl Sandman é espetacular. Pronto. E ele perguntou, olha, João, tu tens o teu trabalho de doutoramento, tem muita coisa, qual é que é o teu resultado que achas que é o mais importante? É de ter mostrado cabalmente que o efeito tacular colossal não existe. E depois, durante o doutoramento, fui um bocadinho mais além e de como corrigir aquilo que foi mal feito. Pronto, que também ajuda a ser um bocadinho positivo, mas na altura foi isto não existe. Vamos desconstruir para fazer outra vez. Pronto, e vamos fazer isto, vamos perceber o que é que correu mal para tentar fazer isto direito. E de facto também, ao longo do doutoramento, também houve essa componente, me diria, mais positiva para resolver o problema que eu identifiquei na altura, sim. E puxando agora um bocadinho à parte de... Já sabes que nós tínhamos que guardar este bocadinho agora só no fim. Tudo bem. É, ok. Como cientista, então, como descobriste uma coisa tão importante, quer dizer que ficaste logo com um lugar permanente e tranquilíssimo, não é? É assim que acontece, uma pessoa descobre. É assim que acontece quando temos arco-íris e unicórnios e a relva é verde. A ciência não é assim. Ou pelo menos a ciência em Portugal não é assim. Como é que se faz esta seleção? Ok, uma pessoa consegue descobrir algo muito importante ou descobrir que aquela coisa não existe e agora vamos construir um novo caminho. Tu tens que continuar a lutar constantemente? Eu diria que sim, e ainda mais... ou seja, eu acabei o doutoramento em 2009. Certo. Né? Ou seja, e diria que ainda mais os doutorados mais novinhos do que eu têm de lutar ainda mais. Porque a precariedade, e é disso que estamos a falar, de ter uma carreira na ciência, eu diria que está cada vez mais difícil, porque a competitividade é simplesmente maior. É cada vez maior. Os números são maiores e o financiamento não aumenta. Por isso, naturalmente, a competitividade é maior. E como é que se seleciona quem são os bons ou não? Já tiveste alguma situação, no teu caso, em que foste confrontado com critérios de seleção e te dissessem assim, olha, tu és melhor ou pior? Bem, Mónica, eu nesse ponto eu acho que dava para escrever um livro, porque todos os processos de avaliação são difíceis. E pronto, na ciência há sempre um painel de avaliação, tem um coordenador de painel, e claro, quando uma pessoa recebe uma avaliação duvidosa, fica sempre revoltado. Posso dar o exemplo, na primeira vez que eu me candidatei como doutorado, foi para o programa IF, Investigador FCT, que agora já não existe, em que bastava tirar 8 e tinha-se um contrato de 5 anos, e um dos avaliadores escreveu-me um texto, eram 3 avaliadores, e um deles, todos me deram, os outros 2 deram notas acima de 8, e o terceiro escreveu
Tudo fantástico, excelente. A última frase foi, eu lembro disto muito bem, não é? O candidato deve ter a posição. E depois deu-me 6. Oi? Exatamente. E nós temos destas coisas na ciência portuguesa. Temos destas coisas. E não foi a única situação pela qual eu passei nos processos de candidatura. E agora já estamos a ir um bocadinho para a política de ciência em Portugal. Nós temos de melhorar a qualidade dos nossos processos de avaliação. E eu tenho muitos outros exemplos meus, mas também de outras pessoas, porque pronto, o meu percurso recente na Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia, na ANICT, que foi presidente há uns anos, agora sou presidente, faz com que as pessoas venham falar comigo a dizer: João, aconteceu-me isto. Certo. Receber e-mails, como a direção da ANICT recebe, e de situações em que uma pessoa não sabe o que fazer. Porque parece que em Portugal não há o cuidado que deveria haver em gastar, não é? Financiar o pouco que temos. Nós temos pouco dinheiro para financiar, então deveria haver um cuidado extra para aquele pouco dinheiro que temos gastá-lo bem. E a atitude que eu vejo não é essa. E já me foi dito por alguém com muita responsabilidade que a FCT está preocupada que haja vencedores nos concursos. Tem de haver um vencedor. Quem é ou quem não é uma preocupação secundária. Se é a pessoa certa a ganhar, é secundário. O que tem é de haver um processo de avaliação. Isso é duro para quem está no processo de avaliação. Quem está fora do processo de avaliação não vê isso. Mas quem passa pelo processo de avaliação dos projetos, ou pior ainda, de contratos individuais, porque já estamos a falar da vida de uma pessoa, e sabe que a atitude é o painel que escolhe, que é basicamente isso. O painel que escolhe, quem escolheu bem, acredito eu, e descartam as responsabilidades para o painel. Nós sabemos que a qualidade não é a que deveria ser. E é uma preocupação que eu já passei ao longo dos anos, porque por mim, entre aspas, como membro da direção da ANIC, já passaram 3 ministros e 3 presidentes da FCT, essa mensagem eu tenho sempre passado porque eu sofri por ela. De processos de avaliação em que, com certeza, não houve alguém que pegou nas avaliações e fez uma vistoria final com olhos de ver. Para quem passa horas e horas a preparar uma candidatura, preocupado com horas, isto, com aquilo, às vezes é meses, não é? Sim. Somado são anos de vida. Não, pronto, até foi levantado numa recente visita da nossa secretária de Estado da Ciência ao CISEC, não é? Em que alguém que levantou a questão que nós gastamos meses a fazer uma candidatura que com uma taxa de aprovação de 10% ou menos, e sabemos que os avaliadores não vão ler essas candidaturas todas. A minha candidatura no último concurso da FCT, texto corrido, ou seja, um documento Word só com texto, eram 40 páginas. Uau. Porquê? Porque o formulário era demoníaco. Exato. Aquilo não é porque tu gostas muito de escrever e é preciso de escrever um livro. Não era simplesmente texto a mais, mas nós fomos obrigados a fazê-lo, porque o formulário era totalmente desadequado para este tipo de operação de financiamento. E nós estamos a sofrer para depois o painel de avaliação não tem, naturalmente, não vai ver as 40 páginas para todos os candidatos. Vai ver as temáticas, vai ver os sumários, vai ver o currículo do investigador coordenador, vai ver e faz uma triagem. Uhum. Claro que sim. Claro, faz uma triagem. E aquilo que eu defendo é que, pelo menos nos projetos da FCT, porque é nacional, que deve haver um processo de avaliação em 2 fases. Pelo menos para nós não gastarmos tanto tempo a fazer avaliações que não vão ser lidas na íntegra, nem nada que se pareça. A motivação é zero em casos desses. Não, uma pessoa tem de fazer um esforço. Nós queremos o financiamento, nós queremos manter as nossas equipas com condições para trabalhar. E é difícil estar dependente de processos que depois dependem da qualidade de quem nos avaliou e a falta de responsabilidade da entidade que distribui o financiamento.
João, a conversa é boa, mas já está a chegar ao fim. Já nos esticámos um Isto passou bocadinho. muito rápido. Passou, não muito passou? rápido. Para mim também passou Pronto. muito rápido. É a vida. Eu ia te perguntar o que é algo consciência, mas eu acho que ao longo da nossa conversa nós já falámos muito do que é ciência e daquilo que lá existe. Portanto, tenho que me despedir. Obrigada por teres estado connosco. Não, obrigado, Mónica, gostei muito de estar. Chegamos assim ao fim do último episódio da primeira temporada do ScienceCast. Todos os episódios estão disponíveis no canal do YouTube, nas plataformas de podcast. Acompanha-nos nas redes sociais e até breve.